Oi gente, eu sou o Dr. Guilherme Olival e eu sou neurologista e eu vou falar hoje da sessão mitos e verdades em esclerose múltipla, tá? A gente tem algumas perguntas aqui, a gente vai falando. Se você quiser, manda a pergunta pra gente, a gente tenta fazer também, falar sobre o assunto para você, para tentar esclarecer um pouco mais, tá? Então, a primeira pergunta que tem aqui é: os pacientes com esclerose múltipla têm que tomar injeção a vida inteira? Bom, isso é uma mentira, tá? Mas o tratamento com esclerose múltipla, ele é crônico, ele é por muito tempo. Essa seria a resposta correta. Quanto tempo? Depende muito da evolução do paciente. Tem alguns protocolos já que autorizam que em alguns casos específicos, depois de 5 anos, a gente interrompa o tratamento. Se isso não acontecer, a gente sabe que os pacientes com o envelhecimento, a tendência é que as doenças autoimunes elas vão esvaecendo. E aí, nesses casos, a gente retira também a medicação. Além disso, tem os casos que a própria doença, ela exauriu, ela cansou os mecanismos inflamatórios dela. Ela para de causar inflamação. Além disso, a gente falou das injeções o resto da vida. E isso daí é uma pergunta para os pacientes que tem muito sofrimento na hora de usar as injeções. Não, tem pacientes que se adaptam a usar a injeção, igual quem é diabético, tem que tomar insulina todo dia, mas tem gente que sofre muito. E aí, para esses casos, já tem algumas medicações orais. Então é super legal de você conversar isso com o seu neurologista, caso isso seja uma das suas angústias. Mas nunca a gente indica de trocar as medicações injetáveis por medicação oral por uma questão fútil, que eu falo. Uma questão fútil é: tá tudo bem, eu tô tomando injeção, tá tudo legal, eu tô bem, mas eu queria ir para um negócio melhor. Não, se tá tudo bem, tá estável, a gente não mexe em time que tá ganhando, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Depois do diagnóstico, a maioria dos pacientes não consegue trabalhar. Muito bem. Na verdade, a maioria dos pacientes se mantém trabalhando, né? A gente tem estudos já, não aqui do Brasil, mas de fora, que 80% dos pacientes que fazem o tratamento corretamente, que estão em centros cadastrados, que seguem o tratamento, eles mantêm a capacidade de trabalho deles depois de 20 anos de doença, tá? Então, a minoria dos pacientes pode ter algum comprometimento que leva à incapacidade de trabalhar. Curiosamente, a principal incapacidade que leva o paciente a parar de trabalhar é a fadiga, que a gente precisa conversar um pouco mais, que é um assunto meio difícil de ser explicado para a família, para o próprio paciente, especialmente para o chefe, né? Mas, de modo geral, a minha recomendação é muito importante que a pessoa trabalhe, que ela tenha a própria independência do ponto de vista financeiro, que ela se sinta uma pessoa útil para a sociedade. Às vezes, se existe uma deficiência específica por causa da doença, a gente precisa adaptar o trabalho. Isso pode significar uma peça especial para caminhar, isso pode significar uma função diferente, aí depende muito de paciente para paciente. Isso é legal de ser conversado aí com o seu médico e com a empresa onde você trabalha, com a pessoa com quem você trabalha, certo? Mas de modo geral, é super importante para quem consegue manter a capacidade de trabalho, evitar realmente, tentar se adaptar ao máximo que der, ver soluções para a gente tentar manter essa independência, que é super importante para vocês, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Paciente com esclerose múltipla perde massa cerebral? Bom, realmente isso é uma verdade, tá? Existe uma perda do volume cerebral que todo mundo tem de ano para ano. Isso não é novidade. Com o envelhecimento, o cérebro realmente ele vai diminuindo. O que não significa, num paciente normal, que se tenha uma perda da inteligência. Mas é normal, a gente sempre pensa numa pessoa mais idosa, por exemplo, com uma capacidade de aprender uma língua nova diferente de uma pessoa com 14, 15 anos. Ela supera isso com outras habilidades, com tomada de decisão, com raciocínio lógico, né? Agora, eu estou falando isso porque eu quero dizer que existe uma perda normal da massa cerebral que pode ser saudável. Nos pacientes com esclerose múltipla, existe uma perda que é mais acelerada.
ele perde aí em torno de 1% do cérebro, do volume de cérebro ao ano, enquanto um paciente normal aí chega em torno de 0,5%, tá? A boa notícia para isso é que já existem medicações que previnem a perda cerebral. Mas é muito importante saber que perda do volume cerebral nem sempre significa uma perda da capacidade cognitiva. E que nem todos os pacientes têm isso, tá? Vamos para o próximo assunto. Ter um surto significa que a medicação não está funcionando? Bom, em parte sim, em parte não. Então vamos lá, vamos explicar como que é isso daí. Um surto de esclerose múltipla, ele necessariamente não significa que teve uma falha terapêutica. Falha terapêutica é o nome que a gente dá quando o tratamento que a gente está usando na esclerose múltipla, que é o tratamento de prevenção das doenças, ele parou de funcionar e a gente precisa ir para outro, que pode ser mais potente, da mesma potência, mas que precisa ser diferente. Tá? Então assim, um surto leve, tranquilo, necessariamente não quer dizer que o paciente falhou, não quer dizer que ele vai piorar a longo prazo. Muitas vezes os pacientes que estão aderentes, que estão fazendo o tratamento, eles podem ter um surto, a gente trata isso daí, isso melhora muito e depois isso fica tranquilo, o paciente não tem mais nada. Mas ele pode significar sim um cartão amarelo para o seu tratamento ou, dependendo do surto, um cartão vermelho que a gente precisa trocar. Isso precisa ser super bem avaliado junto com o seu neurologista, precisa ser muitas vezes visto junto com a ressonância, outros fatores. Não é uma coisa fácil, não dá para a gente saber disso sozinho. Às vezes tem casos até que a gente discute com mais neurologistas para a gente ter uma visão e uma opinião melhor. Mas os pacientes que tiveram surtos graves, muitas vezes pode significar que está na hora da gente trocar, que a gente precisa para uma potência maior. Então, conversa isso com o seu neurologista, tá? E acho que é isso, espero que eu tenha explicado, tá bom? Se vocês quiserem mandar alguma pergunta aí para a nossa sessão, pode mandar, eu vou tentar o máximo que eu puder responder todas as perguntas, tá? Espero que eu tenha ajudado. E valeu, até mais.